Tem algum estudo de impacto de qual será o impacto de se migrar 10%, 20%, 30%, 40% ou 0% no grupo de vitalício? Não tem esse estudo. Bom, gente, vamos falar um pouquinho dessa possibilidade de migração entre benefício vitalício e cota. A proposta dos conselheiros que representam, fomos eleitos através da EA, BCF e Sindieletra, era a gente colocar essa discussão no cabide e pensar um pouquinho mais nela, por vários motivos. Primeiro, o seguinte: trata-se de fato de uma proposta de migração e não é um processo e um procedimento simples de fazer, tá? A gente acompanhou muitos desses processos pela vida e, assim, para ele ficar redondo e acontecer, não é em 2 meses como foi esta proposta da CEMIG. A gente avalia que a CEMIG, de forma oportunista, aproveitou que nós estávamos discutindo o plano B e entrou com essa discussão, né? Tendo bastante segurança de que ela seria aprovada por força da visão que o coletivo de Olho na Libertas tem de privilegiar o benefício em cota em relação ao benefício vitalício, tá? Quais os problemas, não da migração, mas deste processo de migração? Primeiro é o seguinte: tem algum estudo de impacto de qual será o impacto de se migrar 10%, 20%, 30%, 40% ou 0% no grupo de vitalício? Não tem esse estudo. Nós perguntamos bastante à atuária da Forluz e o que elas nos respondeu é o seguinte: nós não temos esse estudo e, de fato, a gente não sabe as consequências porque elas virão a longo prazo. Bom, isso todo mundo sabe, as consequências virão a longo prazo, pelo bem ou pelo mal, tanto para quem for optar pela migração ou eventualmente optar por não migrar. Agora, eu acompanhei várias desses processos e em todos você faz simulação. Você tem que ter pelo menos um horizonte para ver se o plano de origem ou a modalidade de origem, no nosso caso, ele tem sustentação técnica atuarial. Nada disso foi feito. O parecer da consultoria atuarial da Forluz é absolutamente raso, e isso nós registramos em ata, porque ele diz que não há impacto no custeio do plano, não há impacto atuarial no plano de déficit e não há impacto nas reservas. Meu amigo, isso é obrigação legal. No processo de migração, você não pode dar impacto nem nas reservas e nem no atuarial. Ok? Então, assim, falar o óbvio, para mim não satisfaz, para nós não satisfaz. Tá? Esse é o primeiro problema. Um outro problema é o seguinte: não sei se vocês sabem, mas a gestão do dinheiro, dos recursos do nosso plano, ela é coletiva. Não existe dinheiro, recursos carimbados para o plano vitalício ou carimbados para o plano de cota. São todos de forma coletiva geridos. Acontece que a CEMIG, a Forluz, desculpa, vai ter que segregar esses ativos. Segregar é separar: olha, isso daqui é dinheiro do vitalício, isso aqui é dinheiro do cota, tá? E a legislação determina que haja profunda alteração na forma de você adquirir novos investimentos, tanto para a modalidade vitalícia quanto para a modalidade de cota. A tendência é que a modalidade por cota fique cada vez investimentos de curto prazo com rentabilidades menores. Tá? Hoje a gente não sente essa diferença porque, como eu disse, é um
um conjunto de investimentos de forma coletiva, tá? Então, muito da rentabilidade do cota é sustentado pelos papéis que originalmente foram adquiridos para sustentar o benefício vitalício, a grossíssimo modo que eu estou explicando para vocês. Este é um problema. Outro problema é o seguinte: esse processo de migração está na mão agora, se e quando for aprovado, na mão da diretoria executiva. Nós assinamos um cheque em branco na diretoria executiva. Ela vai definir o momento, se e quando fazer. Tá? Nós não sabemos exatamente como é que vai ser feita a transformação de recursos que são coletivos, e volto a dizer para vocês, tá? Não existe recursos individualizados em plano vitalício. Tem pessoas que ficam defendendo a ideia de que reserva matemática é igual ao saldo de conta. A reserva matemática é uma previsão de gastos, não é direito adquirido e não é recurso de saldo de conta. Para você transformar aquilo que é coletivo em individualizar, você tem que usar um expediente artificial, que a gente conhece como é feito, e que pode, dependendo de como é que for feito ou não for feito, você pode estar transferindo recursos e direitos entre pessoas. Mas isso a gente explica lá na frente. Então, assim, delegar para a diretoria executiva discutir isso se e quando for de bom ouvido, ok? Uma outra coisa que eu chamo a atenção para vocês é o seguinte: essa decisão é irreversível, porque toda migração, quer de plano, quer de massas, como a gente chama no nosso caso, ela é irretratável, ok? Hoje em dia, no nosso plano, quando a gente pede o benefício por cota, e nós temos 2 dezembros para mudar de ideia. Tipo, olha, eu peguei cota, mas eu não quero não, vou votar para o vitalício. Isso foi mudado também, porque quando esse plano de cota nasceu, ele nasceu em aberto, as pessoas podiam mudar de cota para vitalício a qualquer momento. E eu acho, nós questionamos isso, né, porque se defende de que não, isso tudo é opcional. O curioso é que é opcional só no sentido de vitalício para cota. Nunca é opcional de cota para vitalício. Essa porta de retorno está fechada, tá? E eu gostaria que vocês pensassem o porquê. Uma outra coisa que me causa bastante desconforto é o seguinte: nós somos um plano 2 em 1. Tecnicamente a gente chama de submassa. Você tem uma massa vitalícia e você tem uma massa cota. Na verdade você tem 3, mas é porque o benefício concedido em prazo determinado está dentro do vitalício. Então vamos pensar em 2 submassas. Existe uma instrução, uma resolução aprovada pelo CNPC e uma instrução da Previc que determina como é que a gente trata submassas, e a Forluz nunca fez isso. O nosso plano é enxergado, visto como um bloco só, e na verdade ele não é. Então, assim, como é que nós vamos dar tratamento a isso? Uma outra coisa que eu chamo a atenção: a parte vitalícia deste plano hoje está em déficit. Está com um pouco mais de 45 milhões de déficit. Neste momento, a Forluz está estudando as alterações da taxa de juros, tanto para plano A quanto para plano B, com viés de redução. Se reduz a taxa de juros para o plano B, o que pode acontecer? Você vai ter uma reserva matemática maior. Bem entendido, reserva matemática é previsão de gasto, não é saldo de conta. Eu vou falar isso enquanto estiver na Forluz, para que as pessoas entendam que esses conceitos não se misturam. Mas, ao mesmo tempo, a depender da rentabilidade, você pode aumentar o déficit.
E não há possibilidade de migração de um plano para o outro, ou de uma submassa para outra, melhor dizendo, sem que as pessoas que forem sair tenham que equacionar o déficit na saída. Pode acontecer isso? Pode. Quando é que a gente vai ficar sabendo? Quando for aprovado a avaliação atuarial, que vai acontecer no ano que vem. Então, o que nós aprovamos nesse momento, né, nós, conselho, com voto contrário do Guilherme e da Roseli, e o meu, mas eu não voto, então a gente acompanha, né, nós trabalhamos de forma unitária. O que vai acontecer é que nós não sabemos se e quando vai acontecer. E uma coisa que seria muito bom a gente lembrar para vocês todos: nenhuma das alterações aprovadas no dia 15 tem aplicação imediata e automática. Nenhuma delas, tá? Nós temos que pegar a aprovação de todas as patrocinadoras. Isso tem que ficar em consulta pública 30 dias. Isso tem que ir para a Previc, que pode ou não aprovar o que está ali colocado, pode fazer exigências. E esse processo, tá, de entrada em vigor dessas eventuais alterações, nós temos um horizonte aí de, sendo muito otimista, uns 3 meses. Tá? Mais ou menos isso, 3 meses a mais a menos. Quando se dará, se aprovado pela Previc essa migração, fica na mão da diretoria executiva, que vai ter que estabelecer critérios para fazer isso. Uma outra coisa que eu deixo registrada é o seguinte: a Forluz não apresentou uma nota técnica atuarial para, não é justificar, é explicar tecnicamente o que se pretende fazer. Tá? Como eu disse antes, a CEMIG viu nisso uma oportunidade de fazer o que ela sempre quis fazer, desde sempre, que é reduzir custo pós-emprego, e sabendo que ela contava com apoio de uma parte do conselho, ela resolveu fazer. Tá? Não vou explicar agora, tecnicamente, quem migra, quem não migra, qual a vantagem, qual a desvantagem, porque nós vamos passar esses 3 meses ou mais discutindo isso profundamente, talvez discutindo da forma mais profunda que essa categoria já discutiu, opção cota ou vitalício. E por último, eu quero só registrar o seguinte: aqueles ou aquelas que usam essa opção sagrada entre uma coisa ou outra para fazer demagogia política estão absolutamente descumprindo o dever de fidúcia, dever de lealdade com essa categoria. Escolher vitalício ou cota não é uma decisão política ideológica. Ela é uma decisão que pertence ao participante, que tem que ser devidamente esclarecido para que tome essa decisão. Tá? E daí não cabe manipulação, não cabe mentira, não cabe desinformação e não cabe indução. Cabe transparência, cabe verdade, cabe compromisso com os participantes e lealdade com eles. Porque ao fim e ao cabo, quem vai sofrer as consequências de tomar uma decisão ou não tomar essa decisão não é nenhum de nós. São os participantes que vão arcar para o resto da vida com as decisões que tomaram. Então não cabe responsabilidade neste momento.